Olá, companheiros, que Jesus nos abençoe uma vez mais nesse nosso estudo que damos continuidade hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Não é? Lembrando que a gente já está aí há algumas semanas, não é? Estudando Pensamento e Vida, essa obra riquíssima de Emmanuel, que vem nos falar dessa cartilha, né, do mundo espiritual para a nossa existência na Terra. E hoje a gente vai dar sequência num tema bastante interessante, bastante importante para nós, como todos os outros, né, que Emmanuel traz nessa obra, que é o tema do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá colocar o texto aqui para a gente, como sempre, poder ir seguindo, né? Juntos. Muito bem, está aqui então. Capítulo 7º, trabalho. Bom, e aqui a gente vai fazer algumas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o texto, né, para ficar claro para todo mundo. Tá ótimo. E é interessante porque o Emmanuel aqui nesse capítulo ele vai criar uma distinção, né, ou um entendimento para nós do que significa o trabalho. Então, vamos lá no texto. Se nós nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então vamos entender bem o sentido dessa frase, né? Vamos lembrar que a gente falou lá atrás, né, quando a gente estudou com o Emmanuel, o que era a vontade, que ela é essa parte constituinte da nossa personalidade, do nosso ser espiritual, que nos impulsiona a mudanças. Ela é uma energia, um impulso, né, uma vibração que nos leva à transformação, o nosso desejo de se transformar. A gente tem o desejo, que é o nosso estado normal, né, de ficarmos na posição em que nós estamos, de fazer aquilo que nos agrada e que na nossa realidade está ainda profunda, intimamente ligado aos nossos desejos materiais, né, aos nossos impulsos da sensação, da matéria, e que quando a gente vai falar da vontade, né, ela vai para o caminho da nossa renovação. Muito bem. Quando a gente olha para a nossa vontade, né, associada ao trabalho, né, vejamos que isso é um mandamento para que a gente consiga retratar à luz dos planos superiores. O que quer dizer isso? Que para esse impulso de transformação existir na nossa intimidade, dificilmente nós vamos conseguir fazer isso só com o alimento da nossa própria alma. Como a gente estava dizendo, a nossa tendência natural, aquilo que nós carregamos no nosso íntimo, né, como o nosso estado normal na Terra, ele está profundamente carregado, enraizado ainda nos nossos vícios, nas nossas viciações. Para que a nossa vontade ganhe impulso, é preciso que ela se alimente de impulsos, de influências provindas do mais alto. Como diz Emmanuel aqui, é preciso que a nossa mente retrate a luz dos planos superiores, porque é uma luz que ainda não é minha. É uma luz que eu vou obter através do contato que eu estabeleça com os planos superiores da vida, me ligando aos espíritos que já estão em condição superior à minha, e quando venho para a minha vivência diária, eu reflito essa luz como um espelho.
Às vezes a gente ouve um espírito como Chico Xavier, né, quando o elogiavam demais, quando o tratavam muito bem, né, ele tirar os méritos de si próprio, né, e delegar isso e transferir isso, né, transferir acho que é a melhor palavra, para os espíritos superiores, para Jesus, né. Veja, isso não é simplesmente humildade, né, ou não é simplesmente modéstia. Isso é humildade no sentido de autoconhecimento, de ter a convicção de que a luz que nós somos capazes de estabelecer no mundo, normalmente ela é um reflexo, né, como diz o texto aqui, um reflexo dos impulsos superiores que nós recebemos dos planos superiores, e que o Chico reconhecia isso muito claramente. Então, quando nós entendemos a importância disso, né, vejamos, sem essa vontade a gente não progride, né? Sem o progresso a gente não se realiza como espírito, a gente não é verdadeiramente feliz, pacífico, equilibrado na nossa vivência. Para que essa vontade seja acionada para o progresso acontecer, um dos elementos é o trabalho. Isso Emmanuel já define aqui na primeira frase. Agora, o que é esse trabalho? Né? No passado, né, a gente entendia o trabalho como uma atitude servil, ou seja, a escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria, né, e o preparo, o amanho do solo, eram relegados a um segundo plano, né? Ou seja, a gente via isso como uma tarefa inferior. Daí vem muitos dos equívocos, muitos dos erros, né, que nós cometemos como humanidade, quando a gente pensa na escravidão, no uso ou no mau uso que nós fizemos daqueles que nos serviam para as tarefas braçais, né? Intimamente relacionado a isso, porque aqueles de nós que estávamos na posição de domínio, né, utilizávamos dessa força de trabalho dos outros para permanecermos numa posição de conforto. E reconheçamos que somos muitos de nós os que hoje, ainda de alguma forma, permanecemos nisso. Né? Quando a gente estabelece para nós, por exemplo, o objetivo de aposentar-se o quanto antes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir do momento em que eu me aposente, eu estou vivendo exclusivamente dos esforços de outros para me sustentar. Eu estou muitas vezes alimentando uma preguiça. Né? Obviamente chega um ponto da vida que as forças físicas não permitem mais executar as operações, né, manuais que a gente fazia, ou talvez não permita que a gente tenha a mesma disposição, a mesma energia para trabalhar com a mesma quantidade, com a mesma intensidade que a gente faz quando somos mais jovens. Mas hoje em dia reconheçamos que o trabalho se revestiu de várias formas, né? Falando do trabalho material mesmo, né? De uma tal maneira que a gente vê idosos trabalhando com 80, 90 anos, né? No ritmo que conseguem, com as possibilidades que têm, mas trabalhando, se devotando. Então é possível. Né? A tecnologia nos permitiu isso. Mas é interessante como nós, como sociedade, nos revoltamos, né? Quando nos dizem que nós vamos ter que trabalhar mais antes de nos aposentarmos, né? Ou antes de recebermos proventos, dinheiro da sociedade como um todo, sem que nós tenhamos que fazer nada para isso, não é? Mas o tempo que eu trabalhei antes, não é? Ué, o tempo que a gente trabalhou antes, normalmente a gente foi remunerado naquele período, né? Pelos nossos empregadores, por aqueles a quem a gente, enfim, devotou, né? O nosso trabalho naquele momento. Então, dizer que nós, né? Não estamos sendo remunerados não é exatamente uma verdade, né? E precisamos analisar bem se no nosso sentimento nessa situação, né, nós não estamos manifestando um desejo de viver confortavelmente, viver sem perturbações, né?
É preciso a gente refletir bastante no que está nos impulsionando naquele momento, porque o espírito não tem idade. E a gente tem a capacidade de trabalhar de alguma forma até o último dia das nossas existências. Agora, aqui a gente não está falando só do trabalho material, da profissão, tá? Então, um é advogado, o outro é engenheiro, o outro é médico, a outra é do lar, né? O outro é do lar, outro é enfermeiro, né? Enfim, N funções, mas nós não estamos falando somente disso. E aqui vamos observar bem o que o Emmanuel continua nos dizendo aqui no texto, né? Vamos antes aqui aumentar um pouquinho. Vamos lá. Hoje sabemos que a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação. Sem o trabalho, o mundo mental dorme estanque, né? Enquanto a gente não está trabalhando, enquanto a gente não está produzindo, o nosso mundo mental está parado, interrompido. O que é para um espírito? Imaginemos que alguém se aposente conforme as leis, hoje 65 anos, né? E que, seguindo a expectativa de vida normal, viva mais 15 anos na Terra. Certamente viverá, tem a possibilidade de viver muito mais do que isso, né? Mais do que os 80. Mas hoje, só pegando a expectativa de vida, vai até os 80. São 15 anos. O que representa para um espírito 15 anos sem evoluir, sem caminhar nada? E o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho é o caminho de evolução do espírito. São 15 anos estagnado. Que tempo útil e raro que nós temos na mão e muitas vezes jogando fora, não é? Então, vamos pensar nisso, né? Fugir aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à lei da preguiça, se acomodam na lei da preguiça. Então, um pouquinho do que nós dizemos para nossa reflexão, né? Se de alguma forma nós não estamos dentro dessa lei. Agora, novamente, né? O que é esse trabalho? Por quê? Não vale agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário, vamos ajeitar aqui um pouquinho, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E aqui vamos pensar com bastante vagar no que o Emmanuel está falando, porque essa é a chave do texto que o Emmanuel está nos trazendo aqui. Quando ele fala do prazer de servir aqui no texto, vamos entender o seguinte: eu posso estar no meu trabalho profissional, ok? Eu posso estar na minha carreira, enquanto eu estiver trabalhando, fazendo o que quer que eu faça, né? Dentre aquelas múltiplas ocupações que a gente falou lá, e estar absolutamente estagnado como espírito, né? Sem produzir nada do ponto de vista do espírito. Vamos pensar o seguinte: existem obras humanas e existem obras espirituais. Isso está muito bem definido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando se fala das nossas obras. A gente pode edificar muitas obras na Terra, inúmeras, e elas têm o seu valor, né? Para fazer esse exercício, vamos voltar, por exemplo, 2000 anos no tempo. Vamos voltar lá para o tempo em que havia o Templo de Jerusalém, onde Jesus viveu. Uma das grandes maravilhas da humanidade, né? O que se edificou ali em termos de arquitetura, de engenharia, de religiosidade do ponto de vista de manifestação cultural, né? Não espiritual, cultural. Se a gente quiser voltar mais um pouco no tempo, olhar para os templos gregos, né, que existiam em Atenas, que existiam nas cidades-estado gregas, a filosofia que ali se produziu naqueles templos, a arquitetura que se produziu naquele tempo inspira-nos de alguma forma até hoje. Mas onde estão esses templos? Onde estão esses prédios? Derrubados. Mortos.
as edificações materiais ficaram numa memória, né? Que hoje nós temos que escavar para encontrar escombros. Da mesma forma, se a gente vai a uma empresa para trabalhar, né? Nós vamos trabalhar para aquela empresa. Eu vou fazer muita coisa, eu vou lá ver as documentações, os papéis, fazer os contatos, impulsionar as vendas ou as compras, cuidar da organização material daquela empresa, tudo muito bom. Na hora em que eu deixar esta empresa, passados 5, 10 anos, muito provavelmente as pessoas não se lembrarão do meu trabalho. Eu passei. A empresa continua como entidade, mas o que eu fiz, muito provavelmente já terá sido superado depois de algum tempo. Então, tudo que é edificação humana nossa, passa. Vamos pensar num lavrador, né? Prepara a terra de todas as formas, se dedica, semeia, colhe. O alimento que ele colhe vai alimentar alguém. E acabou. Acabada a colheita, limpado o terreno, o trabalho foi embora e não ficou nenhum sinal do que aquele lavrador fez depois de tanto esforço ali naquela terra, né? Então vejamos como o nosso trabalho material ele é transitório. Agora, o que Emmanuel vai dizer aqui para nós no texto? Olha só. É necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E o que quer dizer esse prazer de servir, né? Aqui está relacionado isso. Está relacionado ao trabalho espiritual. Porque enquanto eu estou na minha empresa, enquanto eu estou no meu lar, enquanto eu estou na lavoura, enquanto eu estou cuidando do meu negócio, enquanto eu estou no meu trabalho, fundamentalmente eu estou em contato ou produzindo algo para alguém. Pensemos no enfermeiro, né? Eu acho uma das profissões, uma das classes mais importantes, né? Porque eles não cuidam só da saúde. Quantas vezes um enfermeiro recebe uma pessoa que precisa falar e ser ouvida? O enfermeiro é remunerado materialmente para ouvir o doente? Provavelmente não. Provavelmente, se ele ouvir ou não ouvir, mas se ele cuidar bem da doença, né, prescrever os medicamentos, né, auxiliar no dia a dia, no tratamento ali da doença, se ele fizer os cuidados com a saúde do corpo, provavelmente ele vai ser remunerado da mesma forma pelos seus líderes, pela empresa, pelo hospital, enfim, por quem quer que o remunere. Vamos pensar num professor, né? Todos tivemos um professor, né? Outro dia eu ouvi essa reflexão e realmente nunca tinha me dado conta dela, mas 100% da humanidade teve um professor, né? Então, uma profissão valiosíssima. Se um professor recebe um aluno, não é? E leciona o que tem que lecionar do conteúdo intelectual, ele está cumprindo o papel material dele. Agora, quantos alunos, especialmente aqueles professores aliás, eu ia dizer uma frase aqui, nem vou dizer porque isso serve para todos os alunos, né? Quantos alunos chegam em uma situação de carência material ou moral? Quantas situações de interação ali um professor presencia entre os seus alunos? E as oportunidades que ele tem de acolher, de se doar, de receber. Renato, mas isso é tão difícil. Isso é difícil. E é aí que está a beleza. Por quê? É difícil porque nos coloca numa posição de servir ao próximo, numa posição de incômodo em relação ao meu desejo. Quando a gente olha para o trabalho, a gente precisa ir além do dinheiro que ele proporciona, que é importante, é necessário para a sustentação do corpo. Mas, acima de tudo, o trabalho vai nos proporcionar contatos com outros seres humanos.
que vão nos permitir, como diz o Emmanuel aqui, servi-los, fazer algo por eles. Eu peço licença a vocês para fazer para olhar para a minha profissão, né? A profissão dos estudantes de direito, né? Que tem várias, tem o advogado, tem o promotor de justiça, tem o juiz, tem o delegado, enfim, várias possibilidades. Nós estudamos na faculdade para resolvermos problemas à luz da legislação de um país, ou de vários, né? Depende. Mas nós temos problemas, nós temos conflitos, nós temos a lei que rege esses conflitos, então somos treinados tecnicamente para conhecer essa lei, né? A forma como essa lei está estruturada e como que ela resolve esses conflitos. Parece fácil, né? Mas é uma ciência super complexa. Muito bem. Pensemos para um espírito fazer uma programação para passar a vida toda lidando com problemas das pessoas. Como é que chega uma pessoa com um problema? Ela chega tranquila? Ou ela chega com o coração perturbado de alguma forma? No mínimo preocupada, incomodada? Como é que eu posso contribuir, né, para alguém que está passando por um problema? Não apenas resolvendo o problema material dela, porque às vezes a gente nem vai conseguir resolver. Nós não somos deuses, não temos respostas para tudo. Mas como eu recebo um espírito que está passando por uma dificuldade e precisando ser acalentado? Porque eu sou um espírito, a pessoa o outro é um espírito. E nesse momento nós estamos interagindo com vibrações. Então eu posso tranquilamente ficar no campo material. Eu posso tranquilamente apenas atender o que me é pedido. Agora, se eu quiser ir além e colocar o meu espírito, eu vou precisar investigar como eu me sinto quando alguém chega com um problema para mim. Eu fico irritado, eu fico cansado, eu fico nervoso, eu me sinto entediado, eu não quero lidar com aquilo, eu não gosto de problema. Eu não quero ter que sair do meu quadrado, eu estou acomodado. Né? Eu tenho um coração duro que precisa ser tocado por dores, por problemas. Normalmente vai ser isso. Existem aqueles que são absolutamente apaixonados pela sua profissão, né? E que se doam sem perceber. Mas, em regra, a minha profissão para mim vai ser um desafio. E a questão é que eu confundo esse desafio com as pessoas que me trazem esse desafio. E fico mudando de empresa, mudando de chefe, mudando de departamento, mudando de um monte de coisas, com a ilusão de que, como eu estou sendo incomodado, né, fazendo essa mudança vai ficar tudo bem. Quando essas profissões são desenhadas de alguma forma para me trazer um incômodo. Claro que quando esse incômodo é consciente, porque eu sei o que está mexendo na minha intimidade, dói menos. É a fé raciocinada que me permite entender que aquilo é um movimento fluídico necessário para mim. Que aquela experiência está promovendo modificações na minha intimidade por meio das dificuldades que eu estou enfrentando. Ou seja, pode ser compreendido de uma maneira diferente, de uma tal forma que a minha aceitação, a minha compreensão e a minha devoção àquilo, de alguma forma, se tornam diferentes. Mas isso não quer dizer que aquilo é menos importante para as realizações que eu tenho a fazer. Isso é o servir. Isso é o servir. Por isso que a gente precisa compreender muito bem a lei do trabalho, e fica um dever de casa para todos nós aqui, né? De estudarmos no Livro dos Espíritos a lei do trabalho, que está lá na última parte. Para que a gente consiga compreender bem na nossa intimidade o trabalho com este olhar, não com o olhar profissional, não com o olhar da dedicação material, mas com o olhar do espírito que está através do fazer, né, através do fazer, trabalhando internamente. Fundamental, porque há espíritos que atravessam uma existência completa, trabalhando demais materialmente e sem avançar 1 centímetro espiritualmente. Ou no campo da cobiça,
da vaidade, né? da posse material, e para fazerem isso fugindo dos seus compromissos espirituais, ou no campo da reclamação, do abandono, da negação, da crítica. Quer dizer, é tempo que nós perdemos. Na realidade do nosso mundo, o trabalho profissional acaba ocupando a maior parte do nosso dia mesmo. É a característica da nossa sociedade. Se nós não conseguirmos aproveitar esse instante para servir, será um tempo desperdiçado. Doar-se ao outro por meio da profissão. E para fechar, obviamente, a gente não está aqui negando a necessidade material, mais uma vez. Né? Só estamos trazendo à nossa lembrança a fé raciocinada de que existe no universo uma lei de causa e consequência, que a gente adora usar para os outros para falar do karma dos outros. Né? Que fulano errou, vai reencarnar de tal jeito. Esse outro é assim, vai reencarnar não sei aonde. Político tal, fez tal coisa, vai desencarnar e vai reencarnar não sei aonde. A gente é muito bom de fazer isso. Agora, é preciso que a gente entenda essa lei de ação e reação para termos uma fé raciocinada de que, se nós fizermos o nosso melhor naquilo que nos compete, receberemos de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, se eu fizer um trabalho profissional preocupado em me devotar ao outro, né, pensando no outro, as consequências virão naturalmente. Isso não quer dizer fugir de obrigações profissionais. Muito pelo contrário. Mas vivê-las, né, compreendendo essa dinâmica das relações que vigem no nosso dia a dia. Vamos fechar com o texto de Emmanuel, né? A gente acabou falando bastante hoje e é importante a gente não fugir do texto dele aqui, né? Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante, é o que dizíamos, né? Para o sustento do corpo. A gente precisa trabalhar muito. E recolhe de graça a água pura, os princípios solares, os recursos nutrientes da atmosfera. Quanto que a gente paga para respirar, para beber água pura, né? De um riacho, se existir próximo de nós? Nada. Mas é preciso suar e sofrer em busca da proteína do carboidrato, que lhe assegurem euforia orgânica. Ou seja, para se alimentar, né, do que nos apeteça o paladar, a gente precisa correr atrás. O trabalho é necessário. Acho interessante, Emmanuel, falar euforia orgânica, né? Não é uma simples alegria, né? Nós que somos tão bem alimentados organicamente, né? De carnes, de massas, de laticínios, enfim, de grãos, de uma série de ofertas que a gente tem, né? A gente traz uma euforia para o corpo, né? Precisaríamos trabalhar mais na euforia do espírito. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, ou seja, estamos presos, precisamos disso, precisamos nos alimentar. Pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes daquele, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Quanto a mais ganha um professor para abraçar um aluno? Que aumento de salário nós temos por sentar e ouvir um colega de trabalho? Óbvio que aqui tem o campo do servir, da caridade material também, gente. Mas ela é muito óbvia, essa interpretação, ela é um pouquinho rasa, então a gente está querendo vir nela. Né? Lendo o texto com esse olhar, a gente vai conseguir encontrar isso também, e é válido. Mas vamos mergulhar no serviço que não é reconhecido muitas vezes como tal. E aí, portanto, é o verdadeiro serviço. Que são essas pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenas posturas. Né? Até a postura mental de manter-se equilibrado no meio de trabalho, como é desafiador para a gente isso. Manter-se equilibrado no ambiente profissional para não carregá-lo ainda mais, né, de vibrações densas. Será que a gente tem feito isso? Né? Para nós é uma reflexão importante.
O trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem, aquilo que dizíamos, né, do serviço. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas de troca vulgar. Eu recebo dinheiro por isso. Já a prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celeste que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Ou seja, quando nós começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, sem ninguém precisar nos cutucar para fazer isso, matriculamo-nos no acrisolamento, na purificação da alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Né? Então, era isso que nós queríamos trazer hoje, gente. É um texto muito rico de Emmanuel para nossa reflexão, para todos nós que de alguma forma trabalhamos. Como sempre, a gente conta aí com a contribuição de vocês, com os comentários, né, através dos nossos canais aí no YouTube, no Facebook, e rogamos a Jesus que todos possamos ter, né, um fim de semana abençoado, de reflexões, aproveitando esses momentos de descanso com a nossa família ou na nossa individualidade, para continuarmos servindo, né, na medida em que pudermos. Que a gente tenha paz na nossa intimidade, né, nesses dias ainda turbulentos, né, de pandemia, evitando entrarmos na postura de crítica, de revolta, de negação, né, e realmente trazermos para a nossa intimidade os aprendizados do momento, aproveitando esse instante para progredirmos. Né? Que Jesus nos abençoe a todos e nos vemos na próxima oportunidade. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.